Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. De acordo com nosso calendário comum, hoje é o domingo de Páscoa. Em razão disso, a gente sempre interrompe aquilo que a gente vem ensinando em série aqui na igreja para trazer uma mensagem relacionada com o tema da Páscoa. Geralmente a gente medita sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né, que é o evento central, né, relacionado ao domingo, primeiro dia da semana, que foi quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, se os irmãos repararam mais uma vez, as músicas que foram cantadas, elas trazem para nós uma reflexão sobre a cruz de Cristo e sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, em vista, né, desse momento e como uma preparação também para a mensagem que nós vamos ouvir. Eu vou ler aqui, então, em Isaías 53, a partir do versículo 7. A Bíblia diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse é, irmãos, um dos textos mais emblemáticos de todo o Antigo Testamento. O texto que fala do sofrimento do servo do Senhor, é assim que a Bíblia denomina esse personagem aí, do qual o profeta está se referindo, ainda no capítulo 2, versículo 13, que é o início, né, dessa profecia: eis que o meu servo procederá com prudência. Então nós temos aqui uma passagem que é muito conhecida. No entanto, o que esse texto tem a ver com a ocasião da Páscoa? Os irmãos sabem, né, que a Páscoa é a celebração, essencialmente, a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, que é, segundo o Novo Testamento, o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi identificado assim, por exemplo, por João Batista, logo no início do seu ministério, quando o Senhor Jesus Cristo aparece ali no Jordão para ser batizado. João Batista o identifica e o anuncia como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa lição, ela vem desde o Êxodo, desde o período em que o povo de Israel foi liberto lá no Egito, que foi quando Deus ordenou que a Páscoa fosse celebrada em Israel perpetuamente, anualmente. Se os irmãos lembrarem, Israel estava ali no Egito, escravizado, estavam sofrendo, e Deus então chama Moisés para ser o libertador. Deus envia pragas para quebrantar o coração do rei do Egito, para que ele pudesse acolher a ordem do Senhor de liberar o povo de Israel para partir da sua terra. E a 10ª praga foi uma praga de juízo sobre os primogênitos, e aqueles que foram salvos naquela ocasião foram somente os primogênitos que foram protegidos pelo sangue do cordeiro. Deus havia ordenado que se matasse um cordeiro em uma família, se recolhesse o sangue, que o sangue fosse passado nos umbrais da porta, e então o vingador de sangue, durante a noite, sob ordem do Senhor,
iria poupar os primogênitos, os pecadores primogênitos das casas que estavam ali com o sinal do sangue do Cordeiro. Então nós temos uma instituição de uma celebração que lembra a redenção do povo de Israel do Egito e a redenção deles também, o livramento deles do juízo de Deus. Eles foram poupados, né, da visita do vingador de sangue através do sangue do Cordeiro que fora derramado naquela noite. Mas quando nós chegamos ao tempo do Senhor Jesus Cristo e ao Novo Testamento, nós vemos que a Páscoa, nos moldes ali da celebração colocada por Deus em Êxodo, ela fica para trás e nós começamos agora a olhar para Jesus Cristo, porque de fato aquilo que foi celebrado tipologicamente no evento do Êxodo e que foi rememorado, né, ao longo de centenas e centenas de anos nas celebrações anuais da Páscoa, veio a cumprir-se na vida do Senhor Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele então realiza uma obra de redenção para a salvação do seu povo, para livrar o seu povo do juízo de Deus, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos nós estamos sob a ira de Deus e nós precisamos então de ser resgatados, de sermos salvos, e a nossa salvação ela é realizada através da obra de Jesus Cristo. E 3 eventos fazem parte desse todo que ocorreu na ocasião da Páscoa ali em Israel, no período do nosso Senhor Jesus Cristo, e que operam, ou que Deus usou para operar a sua redenção para com o seu povo, que é a morte de Jesus Cristo ali no Calvário, o seu sepultamento e a sua ressurreição. E esse texto do profeta Isaías é um texto que antecipa esses eventos, especialmente aí no versículo 7 ao 13 que nós lemos. Esses 3 eventos são antecipados pelo profeta. Mas não apenas o evento como ele aconteceria historicamente. Nós temos aqui também, antecipado pelo profeta, o significado redentor desses 3 eventos. Ou seja, quando Jesus Cristo, o Messias, viesse e morresse, o que Deus estaria realizando através da morte de Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo foi sepultado, o que Deus estava comunicando através daquele sepultamento que ele providenciou para o corpo do Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos, o que ele conquistou, o que Deus operou através da sua ressurreição. É isso que nós temos nesse texto e nós vamos procurar compreender nessa noite. Agora, os irmãos sabem que Isaías foi um dos grandes profetas de Israel, mas ele foi chamado para pregar para uma geração endurecida. Capítulo de número 6, o chamado de Isaías, ele vê Deus sentado num alto, sublime trono. E a mensagem de Deus para Isaías é: olha, você vai falar, mas você vai falar para um povo que não vai te ouvir. A geração de Isaías era uma geração endurecida quanto à palavra de Deus, uma geração desobediente à lei de Deus. Por isso, uma das mensagens de Isaías é que o juízo viria sobre Israel por causa da sua desobediência. Mas Isaías profetiza sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, do servo do Senhor, aqui no capítulo 53, e é impressionante que ele anuncia a realidade de um povo semelhante à realidade do povo da sua época. Se você olhar aí no versículo 1 do capítulo 53, Isaías anuncia que a geração, quando Jesus viesse, o Messias viesse, também seria uma geração endurecida quanto à palavra de Deus, desobediente a Deus. Diz aí o texto assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Então, observe, a pergunta já prepara para essa realidade que quando Jesus viesse, ele seria resistido, a sua mensagem, a sua pessoa também não ganharia muita adesão. Quem creu na nossa pregação, quem que vai confiar, quem que vai aceitar essa palavra? E foram muito poucos, na verdade, não é?
Jesus Cristo veio ao mundo e, devido aos seus grandes sinais, multidões o seguiram, mas quando ele morreu, poucos estavam ali junto com ele. Quando ele ressuscitou, apenas um pequeno grupo eram fiéis a ele, discípulos fiéis a ele. A verdade é que a geração também havia o rejeitado. Israel, naquele tempo, era um deserto espiritual, como Isaías havia predito, diz assim, como uma raiz em terra seca. Essa é a figura. Jesus iria realizar uma obra de redenção em um tempo, em uma nação, em meio ao seu próprio povo, mas que era como uma terra seca, um deserto espiritual. Pessoas que não dariam atenção a ele. E é isso então que nós vimos acontecer no tempo e no espaço. Eu quero, antes de expor aqui o texto, ler para vocês 2 textos do Novo Testamento para afirmar que esse texto de fato nos fala a respeito do Senhor Jesus Cristo. A igreja cristã nos primeiros dias, ela tinha essa compreensão de que esse texto do profeta falava de Jesus, da sua obra. Por exemplo, em Atos 8, versículo de número 30, nós lemos aquele texto em que Filipe é levado para evangelizar o eunuco que está voltando de Jerusalém. E ele está lendo a Bíblia, uma passagem bíblica no profeta Isaías. E a Bíblia diz que Filipe se dirige a ele e faz uma pergunta: compreendes o que vem lendo? Versículo 31, ele responde: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. É exatamente o versículo 7 e 8, né? É uma citação indireta do versículo 7 e 8 do texto que nós lemos em Isaías 53. Tá? E Filipe aplica, então, esse texto a quem? Ele explica esse texto a quem? Olha aí comigo, o versículo de número 34 diz assim: então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então observe, começando por essa passagem, pela passagem de Isaías 53, o que Filipe fez foi anunciar Jesus para aquele homem. Nós sabemos o desfecho da história, ele creu no Senhor Jesus Cristo, eles pararam a carruagem, ele foi batizado e ele segue para a sua terra, reconhecendo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, a igreja claramente entendia que o capítulo 53 de Isaías, o servo sofredor, seria de fato o Messias quando ele fosse enviado. Isso não é uma referência à nação de Israel. E o Messias é Jesus, Jesus de Nazaré. Pedro também entende isso lá na sua primeira carta, no capítulo 2. Pedro vai citar também esse texto. Nós lemos assim no versículo 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então Pedro faz menção aí exatamente do versículo 9 de Isaías 53, né? Justiça nenhuma, dolo nenhum se achou na sua boca. Então a gente vê aqui que claramente o Novo Testamento e a igreja antiga nos primeiros dias entendiam que Isaías 53 é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. E o que nós temos então, voltando a Isaías 53, a partir do versículo 7? Nós temos ali os atos redentores que seriam realizados através do Messias. E nós temos os 3 principais: a sua morte vicária, o seu sepultamento como justo e a sua ressurreição para a nossa justificação. Então observe que Isaías, séculos antes de Jesus vir ao mundo, já anunciou eventos históricos relacionados à vida de Jesus, mas também já trouxe o significado desses eventos, o que Deus
operou ou iria operar à medida em que essas coisas acontecessem na vida do Messias. Então vamos olhar aí para o texto. Primeiro, a morte vicária. Versículo 7. O profeta diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Observe, o texto termina dizendo aí que ele foi ferido, versículo 7 também inicia dizendo que ele foi oprimido e humilhado. Isso é uma referência a todos os eventos que aconteceriam e aconteceram com o Senhor Jesus Cristo antes da crucificação. A humilhação do Senhor Jesus Cristo, final, fundo do poço, acontece com sua morte, mas ela inicia-se ainda no jardim, quando o Senhor Jesus Cristo vai ser buscado por uma turba de guardas e pessoas ligadas aos sacerdotes, e que foram até o Senhor Jesus Cristo, um homem de paz, um homem de bem, um homem que manifestava compaixão para as pessoas, foram até ele, guiados por Judas, armados até os dentes, uma espécie de guarnição da Polícia Federal hoje, quando a gente vê as operações da Polícia Federal, chega na casa do sujeito, o sujeito está dormindo, está ali não oferecendo perigo nenhum, mas chega o pessoal tudo bem armado. Foi exatamente isso que Jesus deparou ali no jardim quando ele foi traído por Judas e ele foi então levado como malfeitor. Ele foi humilhado num julgamento injusto na casa de Anás. A Bíblia nos diz que ao longo desse evento as pessoas ridicularizavam dele, as pessoas zombavam dele, as pessoas apresentaram acusações falsas, apresentaram testemunhas fraudulentas, de modo que ele foi tratado com bastante desprezo. Naquele momento, o Isaías já profetizava que isso aconteceria com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi conduzido ali para morrer. E isso já manifesta essa rejeição, esse estado espiritual de morte, de deserto, que Isaías diz que ele seria como um renovo numa terra seca. Israel rejeitou Jesus Cristo, as autoridades religiosas e o povo posteriormente, de fato, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo a ponto de o levarem, o conduzirem para ser morto. A Bíblia então nos mostra, no Novo Testamento, nos conta essa história, que Jesus é conduzido para a casa de Anás e ele passa ali por um julgamento injusto, já premeditado e preparado para que ele fosse levado à morte. A Bíblia nos diz que ele é conduzido de lá a Pilatos para um julgamento, para morrer. O pedido, a solicitação era que ele fosse morto. A Bíblia nos diz que ele foi conduzido de Pilatos para Herodes para também ser julgado injustamente. E Herodes queria apenas ver um espetáculo, estava ansioso por encontrar Jesus, ele ouvia as histórias dos grandes milagres que Jesus fazia, e ele queria ver Jesus realizar mais um milagre na frente dele. Jesus não fez. Jesus não respondeu a nada. Ele foi como ovelha muda naquela ocasião, naquelas circunstâncias. Ele não abriu a boca. A Bíblia diz então que ele é devolvido por Herodes para Pilatos, e Pilatos, então, instigado pelos judeus, ordena açoite severo sobre o Senhor Jesus Cristo e então o condena à crucificação. Ele é açoitado pelos soldados, ele é zombado, ele tem os seus pertences lhe arrancados, ele é conduzido por uma via sobre a cruz, o peso da trave da cruz. Ele está sangrando, seu corpo já dilacerado, uma coroa de espinhos na cabeça, ele está todo oprimido e humilhado, assim como o profeta anunciou. E ele participou de tudo isso em silêncio. Exceto quando a sua divindade foi questionada, ele responde a Pilatos: o meu reino não é desse mundo, se o meu reino fosse desse mundo, eu chamaria os meus servos para me defender aqui, mas não é desse mundo. No mais, Jesus fica em silêncio como uma ovelha muda, como um cordeiro conduzido ao matadouro. Ele tinha plena consciência de que esta obra precisava ser realizada através dele, da sua vida.
E é isso que o profeta anuncia. Mas por que Jesus foi conduzido dessa forma? Por que ele foi levado à morte? Por que ele foi cortado, usando a linguagem de Isaías, da terra dos viventes? Isaías traz para a gente o significado teológico disso. O que Deus estava operando? Olha comigo aí, final do versículo 8. Isaías 53, final do versículo 8, a última frase diz para nós assim: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. O que aponta para um conceito que é a morte vicária de Jesus Cristo. Essa palavra vem do latim, vicário significa substituto. Ou seja, Jesus morreu em lugar de outro. Por que Deus não interrompeu tudo isso? Deus, com todo o seu poder, como diz Jesus, poderia ter invocado seus servos e interrompido tudo isso. Não. Deus tinha um plano. Jesus sabia disso, por isso ele foi conduzido como ovelha muda, ele nem se defendeu, ele deixou que as coisas fossem realizadas. Por quê? Porque ele iria morrer pela transgressão do seu povo. É isso que aconteceu ali no Calvário. Quando nós lembramos da ressurreição de Cristo, nós estamos lembrando de um evento que acontece em função da sua morte. Ele foi crucificado lá no Calvário. E por que ele foi crucificado lá no Calvário? Porque ele morreu pelos pecados, pelas transgressões do seu povo. E seu povo é todo aquele que creu nele como Senhor e Salvador. Todo aquele que entendeu que é pecador, que merece a ira de Deus, que está sob o juízo de Deus e que, arrependido então da sua condição, dos seus pecados, confia em Jesus, somente em Jesus como Senhor e Salvador. Jesus morreu por esses, por causa da transgressão do seu povo. Eu quero que você volte a sua Bíblia aí para a Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 22 novamente. Vamos ler aqui um pouco do texto. Pedro, mencionando o livro do profeta Isaías, ele diz assim, 1 Pedro 2, 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Isso é uma citação do versículo 9 de Isaías 53. 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças. Jesus foi conduzido como cordeiro mudo. Ele não revidou, ele não respondeu, ele deixou que as coisas fossem acontecendo para que fosse realizado o seu propósito de vida. Ele veio para morrer pelo seu povo, pelos pecados do seu povo. Pedro continua dizendo, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então observe, Jesus tinha uma plena consciência, olha, isso aqui está nas mãos de Deus, isso faz parte do plano redentor de Deus, está sob os cuidados dele, ele vai conduzir todos esses eventos da maneira como ele deseja, como lhe apraz, para que seja realizado a sua obra, o seu plano de redenção. Ele se entregava aos cuidados do Senhor, aquele que julga retamente. Versículo 24, então, observe Pedro aplicando para nós aqui o significado teológico da morte de Jesus. O que Deus estava fazendo naquele momento? 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. O que Deus estava fazendo? Deus colocou sobre Jesus Cristo, sobre os ombros de Jesus Cristo, os nossos pecados, as nossas culpas. E ele foi até o madeiro, um lugar de morte. A crucificação era um lugar para morrer, para matar uma pessoa. E ele foi então ali até a crucificação, levando os nossos pecados. É isso que Jesus Cristo estava fazendo lá no Gólgota, há mais de 2000 anos atrás, e é isso que Isaías estava anunciando. Ele morreu por causa da transgressão do povo. O texto diz, por suas chagas fostes sarados. Nós ganhamos salvação, nós ganhamos perdão de pecados, nós ganhamos esperança de vida eterna. Nós ganhamos justificação, a comunhão com Deus, a reconciliação com Deus. Nós somos sarados dessa corrupção que é o pecado. Nós temos a esperança de sermos livres e libertos dela,
completamente quando o Senhor Jesus Cristo voltar, por causa daquilo que ele fez lá. Por suas chagas fostes sarados. Ele carregou os nossos pecados lá na cruz. A sua morte foi vicária. Ele morreu em nosso lugar, em lugar do seu povo. E é isso que nós devemos lembrar a respeito da morte de Cristo na Páscoa. Esse evento, a morte de Cristo, que faz parte da Páscoa, é esse o elemento essencial, crucial, que nós devemos resgatar. Jesus morreu ali por mim. Sabe por que nós celebramos uma Páscoa hoje? Porque os seus pecados, os meus pecados, os pecados de todo aquele que crer nele, estavam sobre o Senhor Jesus Cristo. Deus lançou sobre ele e ele foi até ali o madeiro carregando os pecados, porque o salário do pecado é a morte, e ali ele morreu em nosso lugar. A ira de Deus, que era devida a nós, porque somos pecadores, desce sobre ele naquele momento, na cruz. É por isso que ele declara o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? E a ideia de desamparo de Deus no Antigo Testamento é a ideia de estar sobre o desfavor de Deus, sobre a ira de Deus. E é isso que Jesus estava experimentando naquele momento, ele estava experimentando o castigo pelos nossos pecados. Versículo de número 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Aqui também é uma expressão de Isaías 53, versículos anteriores. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Quem é o povo de Deus? Quem são aqueles por quem Jesus Cristo lá na cruz morreu? Por quem a morte dele foi vicária? Aqueles que se convertem a ele como pastor e bispo da alma. É preciso arrepender dos nossos pecados e converter a Jesus Cristo e crer nele. E crer nele como aquele que morreu pelo nosso pecado na cruz. É isso que nós temos que fazer. Mas volta para Isaías 53, vamos olhar agora o versículo de número 9. O segundo evento que Isaías faz menção é o evento do sepultamento do Messias. Mas ele não apenas menciona o sepultamento, com uma riqueza de detalhe aqui muito bonita, porque isso aqui foi falado séculos antes de Jesus vir ao mundo e de acontecer. Ele menciona não apenas o sepultamento, mas também o que significava, a forma como Deus conduziu o sepultamento de Jesus. O texto diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. A profecia anuncia aqui que ele morreria e que ele seria sepultado. Mas a profecia está anunciando aqui também que a sua sepultura designada, ou seja, naturalmente, seria a sepultura com os perversos. A ideia aqui com os perversos é com aqueles que são criminosos, aqueles que são fora da lei, aqueles que são reconhecidos como pessoas más, cruéis, devedoras da justiça na sociedade. No entanto, o texto diz que, embora essa era a índole, era o pensamento que deveria governar ali a realidade de Jesus Cristo, ele fora poupado deste fim, o seu corpo foi poupado deste fim e esteve, com o rico esteve na sua morte, ou seja, ele recebeu um sepultamento digno, honroso na sua época. Vocês sabem, Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. O que acontecia ali em Roma, quando pessoas eram crucificadas, naturalmente, eram pessoas tomadas como pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas que cometeram crime contra a sociedade, contra o sistema de governo, pessoas que eram indignas. Então, o que se fazia era levantar essas pessoas na cruz para tirar-lhes a vida, para matar elas, e após a sua morte, retirava-se os cadáveres e lançava numa vala comum. Não se dava um destino digno ao corpo, não tratava a pessoa, os seus últimos momentos ali, manifestando respeito, manifestando dignidade. E Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, ele foi condenado por Pilatos.
No entanto, a profecia já dizia que Deus providencialmente ia interromper esse curso natural e ele seria sepultado com honra. Ao invés de uma vala comum, Jesus Cristo teria um sepulcro próprio. Ele teria um sepulcro chique, um sepulcro inédito. Ele seria sepultado com honra. Como que isso acontece? Em tempo e espaço. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ler alguma coisa do que João relata do sepultamento de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 19, nós lemos assim no versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Em determinado momento na cruz, Jesus declara essas palavras, as últimas palavras dele na cruz, está consumado, que significa está pago, está quitado. Ou seja, o que ele foi fazer ali na cruz do Calvário, que é pagar pelos nossos pecados, ele pagou até o final, está consumado, está pago. O texto continua nos dizendo, inclinando a cabeça, rendeu o espírito, ele morre, após pagar pelos nossos pecados. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como viram que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu água, sangue e água. Aquele que viu isso testificou sendo verdadeiro seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura, nenhum de seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Vamos parar aqui por enquanto. O que esse texto está aqui nos narrando? Está nos narrando que Jesus Cristo morreu. Após ele completar o pagamento ali na cruz pelos nossos pecados, ele entrega o Espírito, ele morre. E os outros dois permanecem vivos. E o texto então diz que os judeus eles estão muito preocupados com a estética religiosa. Era celebração de Páscoa, véspera de celebração de Páscoa. E eles falam assim, ó, nós não queremos uma cena horrível dessa. 3 homens crucificados, aí, agonizando, gemendo nas próximas horas, uma data tão bonita como essa, que nós celebramos desde lá do período de Moisés, desde a saída do Êxodo. Nós gostaríamos que apressasse a morte desses homens. E como que eles faziam isso? Eles quebravam as pernas, os joelhos, as articulações dos crucificados para acelerar o processo de morte. Se você já estudou um pouco sobre isso, o que acontecia com os crucificados é que eles morriam por asfixia. Não era pelos cravos, né, que eles recebiam nas mãos, nos pés, não era pela quantidade de sangue que, né, o corpo punha para fora, mas era pela fadiga muscular de ficar pendurado naquela posição e com o passar do tempo, então o corpo entrava em colapso e não conseguia mais se sustentar. E então ia se debruçando e à medida que o corpo vai pesando, ele vai fechando a respiração e a pessoa começa a ser sufocada por si mesma. É uma morte assim, agonizante, uma coisa terrível. Então a ideia de quebrar as pernas é você acelerar esse processo para fazer com que a pessoa perca essa firmeza e ela então morra mais rápido. E o texto nos diz então que foram ali para quebrar a perna do Senhor Jesus Cristo, não fizeram porque constataram que ele já havia morrido de fato. E a Bíblia diz que para confirmar esse fato, um dos soldados pega uma lança e perfura o abdômen do nosso Senhor pelo lado. E jorra água e sangue, fruto de todo aquele processo agonizante que ele havia passado. E eles então confirmam que ele está morto. E o que vão fazer então com o sepultamento dele? Retirar e lançar na vala? Não, pela providência de Deus, o texto nos diz assim, 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos, lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então
Foi José de Arimateia, retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Olha que coisa impressionante. Providência de Deus, Jesus não foi contado entre os malfeitores e o seu corpo não teve um destino de desonra. Não teve. E olha que coisa bonita, o propósito de Deus não era humilhar Jesus Cristo, mas era usar Jesus Cristo para realizar a salvação do seu povo. E uma vez que Jesus cumpriu isso e ele disse, está consumado, eu paguei pelos pecados, não tinha mais razão para que aquela humilhação continuasse. E Deus, na sua providência, cumprindo a profecia de Isaías 53, ele interrompe o curso natural, que era designar ele a uma sepultura comum com os perversos, e ele levanta 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos, que não eram discípulos reconhecidos de Jesus Cristo até então, e é por isso que, creio eu, eles tiveram uma facilidade para acessar Pilatos, para solicitar o corpo. Não haveria risco, não foi Pedro, imagina, Pedro vai sumir com esse corpo aí e depois vai ficar inventando histórias. Não foi ele um homem, José de Arimateia, solicita o corpo de Jesus, ele era também um membro do Sinédrio junto com Nicodemos, então ele tinha algum trânsito com Pilatos, o governador o recebe, o governador concede a ele o corpo de Jesus, e nas últimas horas, no final do dia, pouco antes das 18 horas de iniciar o sábado, eles rapidamente preparam o corpo de Jesus, envolvem em lençóis, colocam ali os aromas adequados, comuns, em uma grande quantidade, manifestando uma grande honra a Jesus Cristo, e sepulta o Senhor Jesus Cristo num sepulcro inédito, que ninguém tinha sido sepultado ainda. É o que o profeta disse que aconteceria. Agora, por que Deus conduziu a história dessa maneira? Tem uma lição nisso. Volta lá em Isaías 53 agora. O versículo de número 9 diz assim, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Observe essa frase, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O que o profeta está dizendo é, Jesus Cristo não poderia ser tratado continuamente como um malfeitor, como alguém mau, alguém cruel. Porque ele não era. Ele nunca pecaria, é isso que o profeta está anunciando, ele viveria toda uma vida de obediência e santidade diante de Deus. Nunca seria encontrado nas suas falas, no seu agir, algo contrário à vontade de Deus. Na verdade, Jesus Cristo viveu toda a sua vida para a glória de Deus em todos os seus atos. Em João 17, quando ele vai orar ao Pai, uma das suas últimas orações, ele diz assim, Pai, eu te glorifiquei na terra. Tudo que Jesus Cristo fez foi de acordo com a vontade de Deus, de modo que Jesus Cristo ele manifestou aquilo que a gente chama de impecabilidade, ou seja, ele jamais pecou, jamais transgrediu, jamais pensou em realizar qualquer coisa que desagradasse a Deus. Então por que ele estava na cruz e por que ele foi morto? Porque a morte dele foi vicária. Ele estava lá por nós, não por ele. Deus jamais iria levar Jesus pela vida dele mesmo à cruz. Ele não merecia isso. Ele não seria tratado como um malfeitor. Ele o foi na crucificação porque ele tinha que estar lá pelo nosso pecado. Mas uma vez que ele resolveu o problema do nosso pecado, qual que é a situação dele? É uma situação de perfeita pureza, de impecabilidade. Então o profeta diz que porque ele nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca, Deus providenciou um sepultamento honroso e digno para o corpo de Jesus. Bonito isso, não é?
Irmãos, isso é importante, porque se nós confiamos em Jesus como nosso Salvador, o que garante que Ele pode nos salvar? Que Ele não tinha pecados. A palavra de Deus diz isso. Ele morreu pelos nossos pecados, porque se Ele tivesse pecados, Ele morreria pelos seus próprios pecados. Mas Ele nunca pecou. E para confirmar isso, para demonstrar isso, após a morte dele na cruz, o profeta está dizendo que Deus vai dar a ele um sepultamento digno, não como um malfeitor, não como um ladrão, porque ele nunca pecou. Ele é digno de honra. 1 Pedro 2:22, Pedro testemunha essa pureza de Jesus Cristo, usando exatamente esse versículo 9. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então é assim que nós devemos encarar e entender Jesus Cristo. O que nós temos então, irmãos? Um justo morto injustamente, sepultado com a mais alta honra, mesmo depois de uma morte desonrosa, mesmo depois de um tratamento humilhante, nós temos Jesus sepultado com alta honra. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus sem pecado. Ele é digno da mais alta honra. Ah, mas por que ele foi à cruz? Ele foi à cruz por causa do nosso pecado, não por causa do pecado dele, mas por causa do meu pecado, do seu pecado. Ele morreu lá em nosso lugar. É isso que Isaías já anunciava. Esse é então o significado do sepultamento de Jesus. Mas o versículo 10 ao 12 de Isaías 53 ainda traz-nos aqui a ressurreição, embora o texto não mencione a palavra, mas ele fala do servo do Senhor vivo após a morte, contemplando o resultado da sua obra, o que implica, na realidade, que ele então vai levantar dos mortos. Ele iria levantar dos mortos para ver os frutos do seu trabalho, da sua obra. Olhem comigo o versículo 10, então, de Isaías 53. Ele ressurgiu para a nossa justificação. Olha o texto, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. Isso foi o santo propósito de Deus. Ao Senhor agradou moê-lo. Por que ele foi tratado assim, com tamanha severidade? Porque Deus está julgando os nossos pecados nele. É por isso. E então o texto diz aí que ele deu a alma como oferta pelo pecado. Deus julgou os nossos pecados nele. É por isso que ele morreu ali na cruz, sob tamanho sofrimento. Ele estava sob a ira de Deus. Mas o texto diz algo mais. Diz assim: verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui nós temos o auge da profecia, o clímax glorioso. Em resumo, o que João está dizendo é: aquele que foi desprezado, rejeitado e crucificado pelos homens, ele viverá novamente e será divinamente exaltado. Toda a terra reconhecerá a sua glória, reconhecerá o seu senhorio, e ele conduzirá um exército de cativos, de libertos pelo seu sangue, em um caminho no seu reino. Basicamente é isso que ele está dizendo. Versículo 10, a sua entrega foi um sacrifício, uma oferta pelo pecado. Versículo 11, aí ele morreu, acabou. Não. Ele vai voltar e ver o resultado disso. Olha o 10 ainda. Ele verá, prolongará seus dias, ele governará segundo a vontade do Senhor. O texto diz aí: a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11 diz ainda: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então observe, a sua alma trabalhou,
se entregando ali na cruz do Calvário pelo pecado. E agora ele vai estar vivo e vai ver o fruto disso, o resultado disso. Então Isaías está contemplando aqui para nós o servo do Senhor ressurreto depois de morto. Ele morreu, mas ele estará vivo. E vivo, ele vai ver o resultado do seu trabalho. Ele vai ter os seus dias prolongados. O texto diz aí também, né, prolongará os seus dias. É a ideia da vida eterna. Ele ressuscitou para a vida eterna. Jesus está na glória exaltado. O texto diz, ficará satisfeito. Ele vai observar as pessoas sendo salvas, um povo sendo redimido, se tornando o seu povo, e ele vai ficar satisfeito com isso. Isso é tão bonito, não é? Nós somos pecadores, continuamos pecadores, mas sabe como Jesus olha para nós? Aqueles por quem ele morreu ali na cruz do Calvário, ele olha com alegria e com satisfação. É assim que Jesus nos enxerga e nos vê, apesar dos nossos pecados, das nossas faltas. O texto diz ainda, versículo 12, termina dizendo, pelos transgressores intercedeu, por nós, transgressores, nós somos os pecadores. Mas o que ele faz por nós, ele intercede por nós. Isso aqui é um anúncio daquilo que Hebreus aplica ao ministério de Jesus Cristo na glória celestial. Ressurreto, redivivo, o que Jesus está fazendo na glória celestial hoje? Ele está intercedendo pelo seu povo. Hebreus 7 e 25 diz assim sobre Cristo, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25, vivendo sempre. Jesus não está morto. Ele ressuscitou. E o que ele faz agora na glória celestial? Ele vivo intercede constantemente por nós, o seu povo. É isso que ele faz. E Isaías já anunciava, então, essa realidade da ressurreição de Jesus Cristo, do seu ofício como mediador, como sacerdote, intercedendo por nós. E o que isso trouxe para a nossa realidade, em termos de redenção? Justificação. O texto diz aí no versículo 11, o meu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Justificará tem a ver com justificação, e esse termo não significa apenas tomar uma pessoa como justa. Essa é uma palavra que a Bíblia usa, está no vocabulário judicial, uma linguagem de tribunal. Tá? A justificação é uma sentença que um juiz apto emite, reconhecendo a condição de justiça de alguém. Tá? Ou a condição de sem culpa. Essa palavra, nesse vocabulário, nesse contexto legal, ela é o contrário de condenação. O juiz ele avalia um caso, um réu, e ele pode sentenciá-lo à condenação. Você é culpado da acusação que foi feita. Você cometeu o mesmo crime e você está condenado por causa disso. Ou ele pode dizer, você é justo. Eu declaro você justo. Só que, no nosso caso, não é que nós somos santos, sem pecado, e Deus nos justifica. Não, nós somos justificados com base na obra de Cristo. Ele levou o nosso pecado. E porque ele levou o nosso pecado na cruz do Calvário, o nosso pecado foi pago de uma maneira tão cabal e completa que ele vence a morte. A ressurreição é o seu triunfo sobre a morte, mostrando que o nosso pecado foi pago completamente. Porque se tivesse restado alguma culpa, Jesus teria permanecido na cruz. Mas não, ele fez justiça completamente por nós, de modo que agora ele nos justifica. Nós somos declarados justos, sem culpa, e é isso que o Evangelho fala, que é a nossa condição em Jesus Cristo. Romanos 8, o apóstolo Paulo diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa bonita. Eu sou um pecador. Eu estou condenado diante do juízo de Deus, eu estou sob a ira de Deus.
Mas se eu creio em Jesus como meu Salvador, se eu creio que lá na cruz ele carregou o meu pecado, qual que é a minha condição agora? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a nossa condição agora é de justificados. Deus nos declara justos. E a ressurreição é o selo disso. Deus está dizendo que os pecados foram pagos cabalmente, tanto é que eu posso levantar Jesus dos mortos de novo. Se os pecados não tivessem sido pagos, ele tinha que continuar na morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas os pecados foram pagos cabalmente e completamente. Então ele vai viver e ele vai ver o fruto do penoso trabalho da sua alma. E ele vai ficar satisfeito. Ele vai justificar a muitos. Por quê? O profeta diz, porque as iniquidades deles levará sobre si. Não é que Deus fez vistas grossas ao nosso pecado, à nossa iniquidade, mas porque ele transferiu a culpa do nosso pecado para Jesus Cristo. E ele levou a iniquidade nossa sobre si e pagou por ela. Ele pagou no Calvário pelos nossos pecados. De modo que a justificação é uma realidade acessível a nós, através da fé nele. E é isso que os apóstolos ensinavam. Por exemplo, vamos abrir textos aqui. Primeiro, 2 Coríntios capítulo 5, vou olhar apenas 2 textos aqui e já vou concluir. 2 Coríntios 5 e 21, Paulo vai aqui aplicar exatamente essa realidade de que nós nos tornamos justos, somos declarados justos, não por nossas obras, porque nós somos pessoas boas vivendo aqui nesse mundo e não temos nada a dever diante de Deus, nunca vivemos em indiferença contra Deus, nunca transgredimos um mandamento de Deus, nunca mentimos contra Deus, nunca fomos desonestos. Não é por causa disso. Nós somos justos diante de Deus porque Jesus nos fez justos. 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz assim sobre Jesus: aquele que não conheceu o pecado. Jesus não tinha pecado próprio. Ele o fez pecado por nós. Ele assumiu o nosso pecado. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o resultado. Jesus assume o nosso pecado. Ele não tem pecado, mas ele é feito pecado por nós. É como se ele agora carregasse o nosso pecado, a nossa culpa, e fizesse justiça. Ele pagou por ela ali na cruz do Calvário, e agora nós somos tratados como justos por Deus. É isso que acontece. Por que um crente pode ter certeza de vida eterna? A Bíblia fala isso tantas vezes. Vida eterna, vida eterna. Mas por que nós podemos ter certeza de vida eterna? Porque somos pecadores, mas porque a Bíblia ensina que o nosso pecado recaiu sobre Jesus Cristo e nele fomos feitos justos. Então Deus não nos trata mais segundo os nossos pecados, mas ele nos trata segundo a justiça que Jesus Cristo fez. É por isso que nós podemos ter certeza de vida eterna. É uma vida eterna baseada não na minha vida, no que eu sou, no que eu faço, no que eu ajo, mas no que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E como eu me aproprio disso? Pela fé. Gálatas 2, olhe comigo, versículo de número 16 apenas aqui desse texto. O apóstolo Paulo ensinando aplicações aqui do Evangelho, ele diz assim, versículo 16... Gálatas 2,16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai falar assim, Deus vai falar, você é uma pessoa justa, pode entrar aqui no céu, você tem a vida eterna. Mas por quê? Não, porque você foi uma pessoa boa, você cumpriu tudo aquilo que a lei de Deus dizia que era o correto, que era o justo, que era o certo. Você viveu uma vida íntegra. Todos os seus pensamentos foram sempre santificados. Desde que você nasceu, você foi uma pessoa dedicada ao Senhor, devota ao Deus vivo e verdadeiro. Você andou só em caminhos de justiça, você nunca mentiu, nunca enganou, nunca ofendeu ninguém. Não, Paulo diz assim, ninguém vai ser justificado por obras da lei, porque a realidade é que todos nós somos culpados diante da lei de Deus. Todos nós estamos em falta.
Aí ele diz então, e sim, ou seja, nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, como é que nós somos justificados? Como é que Deus nos trata, nos declara justos, nos aceita como justos? Mediante a fé em Jesus Cristo. Nós temos que crer que lá no Calvário, o Senhor Jesus Cristo morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo nosso pecado. Nós temos que confiar nele como o Salvador, que era perfeito, puro, sem pecado, mas que morreu lá, e morreu por causa de mim, não é por causa dele. Ele não tinha motivos para morrer, o salário do pecado é a morte, mas ele não tinha pecado, ele não praticava injustiça, não tinha dolo algum na sua boca. Mas ainda assim ele morreu, porque ele morreu em meu lugar, ele assumiu a minha culpa. Deus cobrou nele os meus pecados. E então o que eu tenho que fazer para receber essa sentença de justificação, para ser tratado como justo? Eu tenho que confiar nele como meu Senhor e Salvador. Nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso que nós pregamos o Evangelho, que é crê em Jesus crucificado para o perdão dos seus pecados. É assim. Então a sua ressurreição aponta para a sua vitória sobre a morte, que significa que ele derrotou os nossos pecados, que ele fez justiça completa e que, portanto, nós somos justificados, porque ele levou as nossas iniquidades sobre si. Então, esses eventos são os mais importantes aí da Páscoa, a morte de Jesus, seu sepultamento e a sua ressurreição, eles têm um significado redentor. A morte foi vicária. Jesus morreu pelo seu povo, em lugar do seu povo. O seu sepultamento foi como um justo. Deus o honrou no seu sepultamento para mostrar, olha, ele não tinha pecado nenhum. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, mesmo que ele tenha sido contado entre os malfeitores. Mas ele estava lá não por causa dele mesmo, mas por causa de cada um de nós. Ele ressurgiu para a nossa justificação. Ele venceu a morte, porque ele fez justiça completa e cabal sobre o nosso pecado. Não restou nada. E é porque ele levou as nossas iniquidades que nós podemos ser tratados como justos. Então, irmãos, a Páscoa, eu quero lembrar vocês, não é apenas uma celebração cultural, um evento do calendário, não deve ser assim. Ela é uma celebração da redenção. Nós estamos aqui no domingo à noite, mas convém lembrar, não só hoje ainda, mas assim para o ano que vem, para dar testemunho, talvez ao longo dessa semana, você vai encontrar alguém que participou de alguma celebração, alguma coisa relacionada à Páscoa. Convém você lembrar e pregar para essa pessoa e dizer para essa pessoa, olha, gente, isso não é apenas uma celebração cultural. A Páscoa, ela nos lembra de eventos que aconteceram com o Filho de Deus quando ele veio a esse mundo. E esses eventos, eles carregam atos redentores de Deus. Você é um pecador, você está sob a ira de Deus, você merece o inferno, mas Jesus veio e ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele era um justo, um santo, ele não deveria ir à morte, ser tratado como malfeitores, mas ele foi por causa do nosso pecado. E você precisa crer nele para a sua salvação, para que você seja tratado por Deus como um justo, embora você não seja, para que os seus pecados sejam perdoados, para que você tenha esperança de vida eterna. Você precisa crer em Jesus como seu único, suficiente Salvador. É assim que nós devemos nos referir aos eventos da Páscoa. E essa tem que ser a mensagem principal da Páscoa. É também, então, uma ocasião para a adoração de Jesus redivivo. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso é uma grande coisa. Não é apenas uma grande coisa no sentido de ser um ato extraordinário de Deus, mas no sentido de que é o testemunho de que nosso pecado foi pago até o final. Que a nossa culpa foi esgotada por ele na cruz, que Deus ficou satisfeito. E então, ele não
podia permanecer mais morto, porque não tinha mais culpa. Foi pago, foi quitado. Como ele disse, está consumado. Então é uma ocasião para a adoração de Jesus ressurreto. E é uma oportunidade para a salvação de pessoas. É uma oportunidade para a salvação de nossos filhos. Nós precisamos pregar Jesus para as crianças. E a Páscoa é uma ótima oportunidade para anunciar o Evangelho para as crianças. É uma ótima oportunidade você pregar para pessoas a respeito de Jesus Cristo num contexto como o Brasil, onde há muitas celebrações relacionadas à Páscoa. Então pense nisso. Eu quero ainda terminar lembrando a vocês que eu comecei dizendo que Isaías pregou a uma geração endurecida. E que não só a sua geração, mas ele anunciou que a geração do Messias, quando vier, seria uma geração endurecida. Quem creu na nossa pregação? Uma raiz crescendo numa terra seca, terra espiritualmente deserta. Isso foi a realidade de Jesus Cristo aqui nesse mundo. Mas ainda hoje, quantas pessoas estão endurecidas? A nossa geração, irmãos, é uma geração de terra seca. Quantas pessoas estão endurecidas? Quantas Páscoas estão sendo ou foram celebradas hoje, né? Estão terminando, e foram celebradas sem Jesus Cristo? Não foram poucas, não. Foram muitas, aqui nessa cidade, em nosso país. Quantas festas religiosas aconteceram ao longo dessa semana, com menções a Cristo, à obra de Cristo, a esses eventos da vida de Jesus Cristo, mas sem uma fé verdadeira no Cordeiro e na sua obra. Quantas encenações foram feitas? Sexta-feira, quando chegava em casa com minha família, nós nos deparamos com uma procissão. E quem que estava na frente? Uma imagem de todo tamanho, idolatria. Não Cristo, não honra Jesus Cristo, o Rei de Vivo, mas um elemento de idolatria de todo tamanho na frente daquela procissão. E as pessoas estão ali tradicionalmente realizando esses feitos, mas os seus corações permanecem fechados, sem reconciliação com Deus, endurecidos quanto à palavra de Deus, entregues a todo tipo de crença e superstição, busca por salvação, por atos religiosos, esquecendo Jesus Cristo e sua obra na cruz. Páscoa sem Jesus. E isso é uma realidade, foi realidade nos dias de Jesus, não é? Nós lemos aqui, eu contei para vocês que os religiosos de Israel pediram para apressar a morte de Jesus e dos outros, porque eles queriam celebrar a Páscoa bonitinha. Olha que coisa. Eles iam celebrar a Páscoa bíblica, ordenada por Moisés. Eles iam cumprir todos aqueles elementos, o cordeiro, comer junto com os outros, as ervas amargas, Páscoa bíblica, mas sem o cordeiro. Não, apresse isso aí para a gente sepultar esse homem logo, julgar ele logo na vala, para que a gente possa celebrar a nossa religiosidade. Irmãos, quantas Páscoas têm acontecido no nosso país, quantas famílias têm essa data em profundo senso de reverência religiosa, mas não tem Cristo, de verdade. A gente precisa testemunhar para essas pessoas. Mas existem outras formas de celebrar a Páscoa sem Jesus. Famílias se reúnem nessa ocasião para confraternizações, mas sem Jesus. Aproveitam a folga do trabalho. Vamos nos reunir, vamos comer um negócio junto. Faz lá, né, um prato de peixe, não sei o quê. E aí sentam, conversam, né, falam do jogo, São Paulo ganhou do Cruzeiro, né, etc. E Jesus não está lá. Quantas pessoas aproveitando o feriado prolongado para férias, descanso, turismo, mas sem Jesus. E não é que eu acho que é pecado fazer um turismo, né, ir na praia na Páscoa, aproveitar o feriado. Puxa vida, mas você vai fazer isso sem nenhuma reflexão? Que o Filho de Deus veio ao mundo e esteve numa cruz para morrer pelo seu pecado. Você não vai adorá-lo? Você não vai render a ele louvores? Você não vai, assim, pelo menos parte do tempo, dirigir uma oração? Você não vai procurar, se tiver oportunidade, falar de Cristo para alguém, mesmo que você esteja assim, na beira da praia, lá no Espírito Santo? Isso é importante. Isso acontece com muitas pessoas. É uma Páscoa sem Jesus.
Quantas crianças estiveram ansiosas para receber os ovos de Páscoa hoje no domingo, ou pela manhã, ou após o almoço, mas que não conhecem a história do nosso Salvador. Conhecem apenas a data como um momento de ganhar algum chocolate, formato diferente. Quão ansiosas por isso, não sabem quem é Jesus, que o Filho de Deus veio ao mundo, que ele foi sem pecado, que ele morreu numa cruz, que a criança tem pecado, ela precisa de salvação, ela também precisa de Jesus Cristo. Quantas crianças hoje celebraram uma Páscoa sem Jesus? Então eu quero, esse fim de Páscoa, trazer Jesus de volta. Eu quero que você lembre de adorá-lo, não só hoje, mas todos os dias. Ele é digno disso. Honre-o, celebre-o, pregue-o, apresente-o às crianças. Fale com seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, as crianças dos seus vizinhos. Fale de Jesus. Fale de Jesus na Páscoa. Ensine sobre sua morte como um sacrifício, como uma oferta pelo nosso pecado. Ensine sobre sua ressurreição gloriosa. E como que nós podemos ter certeza de salvação, vida eterna, não por causa da vida que eu estou vivendo, mas porque Jesus Cristo pagou por todos os meus pecados na cruz. É por isso que nós podemos ter certeza de salvação e vida eterna. E desafia as pessoas a crer nele, a ter fé nele como Senhor e Salvador pessoal. Vamos ficar de pé e vamos encerrar esse momento com uma oração?